Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas e neste vídeo eu te trago informações novas sobre Roger Guedes que negocia com o Corinthians. Vamos falar também sobre dívidas do Timão, Rodrigo Garro, Félix Torres e Matias Rojas. Pode chegar a mais de 100 milhões de reais e o Corinthians pode pegar até um transfer ban. Vamos falar também sobre a questão do Igor Coronado no Timão, tá, fiel? Se fica ou sai, vou trazer tudo atualizado para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. E chega de enrolação, né? Bora falar aqui do nosso Coringão, nosso clube do coração. Fiel, já quero entrar aqui na informação sobre referente a dívidas do Corinthians, tá? Dívidas com Félix Torres, Rodrigo Garro e Matias Rojas. Rodrigo Garro com o Tajeres, que pode gerar questões de imposto, que o Corinthians comprou o jogador e o Corinthians acha que quem teria que pagar é quem vendeu os impostos, e o Tajeres acha que quem tem que pagar é o órgão que comprou o jogador, que seria o Corinthians, tá? Na questão de tudo isso, é que o Corinthians já perdeu essa audiência, o Corinthians já foi condenado a pagar este juro, condenado a pagar esse imposto com juros e correção monetária, tá, fiel? Que aumentou bastante a dívida do Corinthians referente a isso. Acontece que o Corinthians recorreu tanto no Garro, tanto no Félix Torres, quanto no Matias Rojas, a este último órgão futebolístico, um órgão lá do Canadá. Depois eu trago o nome para vocês nos comentários, para tentar diminuir essa dívida ou para tentar ser inocentado dessas dívidas, que eu acho muito difícil, tá? No Félix Torres contra o Santos Laguna, principalmente porque o Corinthians pagou apenas uma parcela. E o juro que está sendo cobrado em cima desse atraso é um juro absurdo, totalmente alto. É nisso que o Corinthians está se apegando para tentar diminuir. E no caso do Matias Rojas, que vem depois, já a audiência marcada depois de Rodrigo Garro e Félix Torres, é mais de 70 milhões de reais, a gente está falando, ou mais 55 milhões, coisa assim, que o Corinthians, juntando todo esse montante desses três jogadores, terá que pagar uma dívida de mais de 100 milhões de reais. E não é questão de dividir, não é questão de esperar. No futebol não tem isso, tá, fiel? Quando chega nessa última instância, o Corinthians tem que pagar no cash esse dinheiro, e eu acredito fortemente que o Corinthians não terá esse dinheiro para pagar caso for condenado nessas três opções de jogadores, nesses três processos, tá? Acontecendo isso, pode gerar o transfer ban para o clube, em que o clube já esteve lá, e o transfer ban funciona da seguinte forma: o Corinthians não pode vender, nem também não pode contratar, e se não pagar, essa dívida fica aí por um ano, o Corinthians sem poder vender ou contratar jogadores, tá? Então a grande questão aqui que nos implica é a seguinte: por que chegou nesse ponto? Por que o Corinthians pagou uma parcela só ao Santos Laguna referente ao Félix Torres? Essa questão de imposto, cadê o órgão jurídico do Corinthians? Ou será que o Augusto Melo foi alertado e nada fez? Porque o imposto, quem deveria ter pago é o comprador, o Corinthians, e não pagou, e o juro se tornou absurdamente alto. E na questão também do Matias Rojas, que a gente já sabe tudo o que aconteceu, que foi um erro totalmente grotesco da parte do Rubão do Corinthians, mas ficou aí a dívida para o Corinthians pagar, tá, fiel? Então que o Corinthians resolva isso, porque o Corinthians, cara, eu não aguento mais, vou ser sincero para vocês, eu não aguento mais todo dia uma bomba aqui no Corinthians, cara. Prestem atenção para você ver, todo dia tem uma bomba relacionada ao Corinthians, todo dia tem uma notícia ruim, nunca é só notícia boa para o Corinthians, sempre a gente vai falar duas boas e uma péssima, porque realmente é uma situação bastante constrangedora, vamos falar assim, tá? Clube aí, inclusive o Augusto Melo vai depor hoje, tá, fiel, na delegacia. Então tem a questão do Augusto Melo com envolvimento de comissão, aí tem essas dívidas, Santos Laguna aí, o Corinthians pagou uma parcela só para o Santos Laguna referente ao Félix Torres. Então, todo dia uma bomba nova em cima do Corinthians, e realmente isso vai frustrando a gente, cara, porque a gente é corintiano, a gente quer ver o bem do nosso time, e isso reflete dentro de campo também com os jogadores, tá? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a essas dívidas do Corinthians, que pode aí o Corinthians ser condenado a pagar mais de 100 milhões de reais juntando esses três atletas. Combinado, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Antes da gente entrar na questão do Igor Coronado e também do Roger Guedes, eu quero trazer uma informação para vocês. O seguinte: teve uma youtuber, tá? Vou falar bem rapidamente aqui, uma youtuber palmeirense, Renata Kleps, coisa assim, que ela foi totalmente hostilizada. Se vocês digitarem aí no YouTube, vocês vão ver. E é uma mulher
deve ter aí os seus 50 e poucos anos já, os 60 anos, coisa assim. É uma palmeirense que ela fez um vídeo depois da vitória do Palmeiras e a cadeira que a mulher faz o vídeo, nas costas da cadeira é preto e branco. E a mulher foi totalmente esculachada por causa disso. Ela fez o vídeo até depois desse vídeo, né, que ela foi totalmente hostilizada. Ela fez um vídeo aí até depois chorando, explicando a situação, que quem deu essa cadeira para ela foi a mãe dela. Parece que já faleceu e, cara, virou um rolo. Então, o ser humano, cara, ele é um babaca, né? O ser humano é estúpido, principalmente quando envolve time. O que tem a cadeira da mulher ser preta e branca, cara? O que tem? Uma vez eu postei aqui, quando existia sondagens lá atrás, quando o Dudu tava no Palmeiras, que o Dudu poderia ir pro Corinthians, tá? Uma transferência envolvendo troca de jogadores, e eu coloquei o Dudu na capa, né, com a camisa do Palmeiras, e aqui vieram me falar um monte, eu já mandei se catar, porque eu entendo, já tem esse canal aqui há muito tempo, então a gente sabe como é que trata haters, porque os haters, eles pegam no pé por tudo, qualquer coisa. Se a gente dá bola para haters, a pessoa entra em depressão profunda, cara, porque é só crítica e crítica pesada. Então essa mulher, não sei se ela tem canal há muito tempo ou não, se ela não tá acostumada com esse tipo de coisa, tem que deixar pra lá, tem que deixar passar. Só que fica a dica, né, cara, o torcedor palmeirense, porque com certeza ela foi hostilizada por torcedores do Palmeiras, porque a cadeira é preta e branca. Então, são um pessoal sem noção. Poderia ser do Corinthians, de São Paulo, do Santos. São pessoas sem noção, são pessoas de mau caráter, são vagabundos ordinários, sem vergonhas, canalhas, que na frente, no tete-a-tete, não tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Então, realmente, dá dó do que aconteceu com essa mulher. Força para ela aí, que ela possa seguir em frente e não desistir do seu canal, porque ela queria até encerrar, cara, queria até desistir do canal dela e parar de fazer vídeos. Infelizmente, uma situação bastante constrangedora, tá? Se vocês viram esse vídeo, comentem. Se vocês não viram, digite no YouTube aí, Renata Klepps, tá, fiel? Digitem no YouTube aí pra vocês verem o vídeo que ela fez chorando, tadinha, dá até dó, tá? Comentem aí. Fiel, bora falar sobre o mercado da bola aqui no Timão? Bora, porque vamos falar aí sobre a situação de Igor Coronado. Primeiramente, tá? Muitas pessoas falando que eu tô pegando aí, vamos dizer assim, eu tô caindo de paraquedas na informação de outras pessoas referente ao Igor Coronado. Eu te faço um convite nesse exato momento agora. Agora pra você. Agora. Não, agora não. Espera acabar esse vídeo e eu te faço esse convite pra você. Vai no meu canal, digita Corintianeiro, aí você entra em vídeos, aí você vai passando os vídeos pra você ver quando o Igor Coronado está na capa. O vídeo mais antigo com o Igor Coronado na capa foi o vídeo que eu trouxe que o Corinthians já estava negociando o atleta. Isso eu estou falando, fiel, de mais ou menos uma semana ou mais que eu trouxe a informação do Igor Coronado. É que eu venho repetindo ela, tá? E o Globo Esporte foi trazer sobre o Igor Coronado ontem de ontem, sendo que o Corintianeiro trouxe há mais de uma semana atrás. Importante que eu fale isso para você, primeiramente para você saber que eu não estou caindo em paraquedas de informação de outras pessoas, aliás, outras pessoas estão caindo de paraquedas na minha, e segundo, é bom eu informar para que vocês saibam que eu sou uma pessoa, graças a Deus, bem informada e trabalho com transparência, então é interessante eu vender meu peixe aqui para vocês, tá? Então, fiel, a situação do Igor Coronado, ela se resume da seguinte forma: o Corinthians hoje, no dia de hoje, procura um clube para o Igor Coronado ser negociado, e tem propostas do Oriente Médio na contratação do jogador, que ele é muito bem visto por lá. Ele teve uma ótima passagem no seu ex-clube antes de vir para o Corinthians, tá? Existe um descontentamento do Igor Coronado muito grande com a comissão técnica do Corinthians, porque o jogador sente que não tem espaço para jogar. Eu já vejo outro tipo aqui de, vamos dizer assim, eu já vejo outro tipo de oportunidade aqui referente ao Igor Coronado. O Corinthians, primeiramente, a oportunidade do momento é desfazer do Igor Coronado, porque ele ganha 2 milhões de reais e não merece de forma alguma ganhar esses 2 milhões de reais pelo que ele vem apresentando, tá? Mesmo as partidas que ele jogou no ano passado e as que jogou nesse ano, na minha opinião, 2 milhões de reais é muito pro Igor Coronado. Seria um meia muito interessante pro Corinthians ter no seu elenco, principalmente com campeonatos, Campeonato Brasileiro, vamos dizer, a Sul-Americana, que ainda não acabou, estamos lá ainda, e também referente à Copa do Brasil. São campeonatos aí, vamos dizer, nas Copas são tiros rápidos, mas no Campeonato Brasileiro, o campeonato extenso, seria muito interessante o Corinthians ter esse jogador no elenco.
só que não está valendo a pena. Primeiramente porque quando você precisa do jogador, ele não está lá para te ajudar, nunca está lá para te ajudar. Sempre está machucado, um jogador de vidro que, na minha opinião, essas contusões do Igor Coronado é mais um miguezinho, porque ele quer sair do Corinthians, porque ele entende que esse descontentamento que tem entre Ramon Dias e Igor Coronado, ele realmente não tem espaço com o Ramon Dias. Ramon Dias não dá espaço para o Igor Coronado jogar. E quando tem espaço, o atleta não está disponível. Então realmente fica uma situação muito difícil. Cara, a melhor oportunidade hoje para o Igor Coronado e para o Corinthians é a saída dele, tá? Porque aí ele vai para outro clube, onde ele tem mais espaço, onde ele vai jogar, onde ele possa ser feliz, e o Corinthians diminui sua folha salarial aí 2 milhões de reais mensais, que já vai ajudar muito o Corinthians, tá? Então a situação do Igor Coronado hoje é que o Corinthians vai aceitar propostas do Oriente Médio ou de qualquer lugar que seja para desfazer do Igor Coronado, e o Coronado não vai fazer força para não ser vendido, porque existe um contrato, né, fiel? Até porque ele quer jogar e no Corinthians ele não está tendo esse tipo de oportunidade. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião referente ao Igor Coronado. E agora vamos falar sobre Roger Guedes, porque eu tenho uma informação nova para vocês. Não sei se vocês vão encarar essa informação como boa ou como ruim, porque tem muitas pessoas aqui que não é muito fã do Yuri Alberto, tá? Mas a informação que eu recebi hoje referente ao Roger Guedes, corintianeiro, as negociações com o Roger Guedes continuam, mas ela está totalmente ligada na saída do Yuri Alberto no meio do ano, tá, fiel? Então, para mim não é uma informação boa, porque eu gosto muito do Yuri Alberto, eu acho ele um cara que não cansa, um cara que corre o jogo inteiro, um cara que vem melhorando, foi artilheiro do Brasileirão no ano passado, artilheiro do Corinthians. Nesse ano ele tem os seus gols importantes, principalmente contra o Palmeiras, lá no Chiqueiro, tá, fiel? Que ele fez aí aquele golaço com o passe do Memphis. Então é um jogador muito importante pro Corinthians. Não podemos negar a qualidade infinita que tem Roger Guedes, né? Um jogador bastante versátil, um jogador que bate com as duas pernas, um jogador que pelo pouco tempo que ficou no Corinthians nos tirou da segunda divisão, Roger Guedes e Romero, para quem lembra disso, e é um jogador bastante, vamos dizer assim, na minha opinião, tem bastante a cara do Corinthians. Sei que muitos de vocês não é muito fã do Guedes por tudo que aconteceu referente aí ao ano passado, ao ano retrasado, né, fiel? Em que o Roger Guedes, ele pegou e não jogou a semifinal contra o São Paulo, não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo, é que ele não jogou e o Corinthians acabou sendo eliminado, sendo ele o nosso principal atacante, que ele foi aí para o futebol do Catar. Fiel, eu acho que isso é águas passadas, é lógico que fica um ressentimento, é lógico que a gente não gosta do que aconteceu, só que foi oportunidade de contrato da vida dele, oportunidade de salário gigante, não deu para esperar, o Roger Guedes foi embora. Hoje a situação é que o Corinthians negocia com o Roger Guedes, sim. Já trouxe informações antes que o Pitombeira viajou para o Catar trazer a proposta pessoalmente para o Roger Guedes, uma proposta do Corinthians, uma proposta do Flamengo, em que a preferência do Roger Guedes seria totalmente o Corinthians, tá? Roger Guedes disse em legenda, coisas boas estão vindo por aí, só que a informação que eu recebi é que realmente a negociação está em andamento, está correndo muito bem, porém, ela está totalmente ligada na saída do Yuri Alberto, tá, fiel? Então o Corinthians aí, desfazendo do Igor Coronado, o Yuri Alberto saindo, poderá pagar um bom salário para o Roger Guedes, porque só esses dois jogadores são 4 milhões de reais que o Corinthians aí tem de despesa com esses dois atletas, tá? Infelizmente, na minha opinião, o Yuri Alberto é de suma importância para esse time do Corinthians, eu gostaria muito que ele ficasse. Se sair, tem que repor a altura. E não podemos negar, mesmo você achando que foi errado o Roger Guedes ter saído lá na época numa semifinal ou não, eu acho que é inegável para todos nós aqui que o Roger Guedes é um baita atacante, tá, fiel? Então, se o Yuri Alberto sair, para mim será uma pena, mas será muito bem substituído pelo Roger Guedes. É o Corinthians contratando a altura, tá, fiel? E a questão do Yuri Alberto, o Yuri Alberto que está sendo bastante assediado pela Europa, realmente eu já estava achando muito difícil o Corinthians segurar esse atleta, até porque o Corinthians precisa também realizar algumas vendas aí para poder fechar no azul, tá, fiel? O Yuri Alberto que tem propostas aí de até 186 milhões de reais, podendo chegar a 200 milhões de reais no meio dessa segunda janela. Aí vai ficar impossível para o Corinthians segurar o atleta. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Então, Roger Guedes chegando e Yuri Alberto saindo, você aprova essa negociação?
Comentem aí que eu quero saber a sua opinião e hoje à tarde eu trago mais vídeo para vocês sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!